o Senhor Jesus Cristo aumente a nossa fé. Amém. Nós vamos fazer algumas observações em termos de uma resposta. A esposa não deveria ir com o esposo no escritório para tratar de seus problemas juntos? Bom, isto que é o certo. Esta é a norma correta. Nem ele, nem ela deve ir no escritório sozinho ou sozinha para tratar de um assunto que está relacionado com ele ou com ela. Agora, isso varia muito, até mesmo da maturidade do casal. Às vezes, uma esposa vai no escritório, conversa sobre determinado assunto, sem ofender em nada seu marido, sem nenhuma burlação da ordem da igreja. Isso varia muito. Agora, especialmente quando se trata de um problema conjugal, eu tenho pedido encarecidamente, por favor, traga seu marido, não venha sozinha. Porque você vem sozinha, eu te ouço, o pastor te ouve. Aí depois ele vem sozinho. Eu ouço a ele, seu marido, ou o pastor, o ouve. Resultado, não chegam à conclusão. Porque na maioria dos casos, você ouvir um só, você fica contra o outro. Você corre o risco de fazer um julgamento errado. Porque é difícil a pessoa expor o problema sem procurar uma autodefesa, sem se defender, defendendo somente a si os seus sentimentos. Então, é uma coisa assim um pouco difícil. Quando o casal é da comunhão, bem entendido, todos dois são da comunhão, por que não virem juntos? Agora, isso é um tanto complicado, que às vezes a esposa, até por sabedoria, ela tem que ir ao médico, ao analista, sozinha, acompanhada da mãe. Ela, por questão de senso, de sabedoria, às vezes ela precisa ir ouvir ao pastor sozinha. Pelo menos de primeira vista, de primeiro passo. Às vezes ele precisa vir sozinho, receber uma orientação, como faz. Depois dali, então, chega-se à conclusão. Não, agora é necessário que ele venha, que ela venha. Mesmo sendo descrente. Mas chega ao ponto que você não pode mais receber aquela mulher sozinho. Ou sozinha, não é? Porque não soluciona mais o seu problema. Só se ele quer vir junto com ela. Mesmo ele não sendo da comunhão. Como nós temos ajudado pessoas de fora, de outras igrejas, mulheres, homens, moças, rapazes. Telefonam, pegam pela lista telefônica, ouvir o programa do rádio.
procuram pessoalmente. Então, às vezes você vai ao médico, isso isso é mais do que medicina, isso é mais do que sociologia. E a gente chega a uma conclusão. Olha, não adianta a senhora voltar aqui mais sem seu marido. Se o seu marido não quer te ajudar, o que adianta, senhora? Se ele não... Nós já fomos particularmente no nosso limite. As orientações que eu podia dar já foram aos seus limites. Agora, se ele quer vir, tudo bem. Se não, a senhora vai perder tempo em vir aqui sozinha. Variam demais. Os casos variam demais. Às vezes você vai precisar um dia. Até por que não dizer, por causa da pobre da ignorância dele, você tem que ir sozinha. Por causa da pobre da ignorância dela, você tem que ir sozinho primeiro. Então cabe ao pastor, o analista, o sociólogo, não é? Dizer agora, irmã, irmão, somente com vocês dois. Porque nós vamos ficar dialogando aqui toda a vida e não vamos ter nenhuma solução à parte. Então, varia muito. Nós temos quantos casais? A esposa entra ali, conversa, e sai com o filho, coisa. Então, não é problema de ordem conjugal, não é problema que está ferindo o marido. Às vezes o marido faz questão de ficar ali fora esperando. Não, vai lá, conversa com o pastor sobre isso para nós. Fica ali conversando, não tem nada demais. Agora, ela dizer, fica aqui, eu vou lá falar com o pastor, aí já é diferente. Ei, senta no banquinho e fica esperando. E aí já é uma perversão, né? Está errado. Tudo tem o seu centro, né? A gente tem que ir balanceando a coisa assim. Às vezes, ele nem... Não, vai lá e conversa com isso lá para nós. Ou ela pede, não, vai lá e conversa isso lá para nós. Sobre esse assunto, sobre aquele. Tudo bem. Uma mãe quer falar sobre a filha. Vem, conversa primeiro. Não, irmã, tudo bem, assim, orienta. Vamos ver se nós podemos falar com ela. Varia demais, muito mesmo, não tem definido uma regra. Toda regra tem exceção, e é custoso, às vezes você tem que receber particularmente. Pelo menos a primeira vez, a segunda vez, até onde pode-se resolver particularmente. Depois, então, chega-se a uma conclusão, somente com ele ou somente com ela. Acho que fica bem respondido, não fica? Bem claro isso aí. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Nessas palestras práticas, as quais a maioria das famílias gostam, mas a gente mesmo fica todo machucado com aquilo. E dificilmente você faz isso sem ofender, sem ferir sentimentos, sem ferir pessoas. Você nunca fala a um povo e você nunca dirige um povo sem aborrecer ninguém, sem ferir as pessoas. É a missão mais árdua que existe. Não existe governo bom para todo mundo. Enquanto uns estão amaldiçoando o governo, outros estão abençoando. E não existe líder que possa agradar a todos ao mesmo tempo e que possa seguir adiante, em frente, sempre agradando, sempre simpático ao povo. Não tem. Isso é muito custoso. Você não agrada a sua família em tudo. Você tem que aborrecer em casa.
Você tem que ver aquela menininha com o braço assim lá na parede o dia inteiro. Horas e horas. Você tem que ver seu filho ali, com a Bíblia na mão, de castigo, metendo a cabeça na quina do portal. Pum! Com aquele bicão. E você tem que ver essa mulher emburrada. De vez em quando você tem que ver esse homem triste e que vai te preocupar. A vida não é assim só de sorrisos, de flores, de rosas, rosas sem espinhos, rosas sem espinhos. Não é, a vida não é assim. Você olha o jardim, ele está bonito demais, com as rosas desbrochando, os botões. Vai lá e passa a mão assim até lá embaixo, para você ver como é que sai sua mão. Você tira logo um grito. Tem espinho. Isso é verdade. Não é todo dia que o marido vai comer e arrotar depois da refeição, dizendo, olha que comida gostosa, né? Não são todos os dias. E assim também é a igreja. Você não pode deixar de vir a um culto, porque você foi ferido, porque você foi ferido. Não pode. Você não pode entristecer, ir embora e ficar dando um culto ali com o coração pesado, pesando o culto, porque nem tudo vai bem para você. Não faz isso não. Olha, o meu substituto está aqui dentro. Eu convidei vários pastores de fora para me substituir. Eu pensei que era de fora. Mas concluí que não é gente de fora. É gente aqui de dentro. E às vezes eu estou falando com ele, brincando com ele, estou ferindo. E estou querendo que ele acerte sua vida direitinho. Estou querendo que ele que ele caia no eixo. Que ele caia na forma correta. Estou querendo que ele não manche seu corpo. Estou querendo que ele não se enrede com mulher, que ele não se enrede com dinheiro, e nem com fama. Eu estou querendo que ele tenha um lar como 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1. E às vezes ele é machucado, ele é ferido, ele é açoitado. Eu não sei quem é ele pode estar aqui nessa plataforma, ele pode estar aí me vendo, me olhando lá de baixo. Deus sabe o tempo e a hora certa para isso acontecer. Para mim, no meu modo de pensar, isso teria acontecido uns 15 anos atrás. 12 a 15 anos atrás. Então, tenham paciência comigo. Quer dizer, tenham paciência? Não. Tenham mais paciência. Porque paciência vocês têm tido demais. Eu sei até que quando eu brinco aqui, conto a história que faz o povo rir, tem irmão que não sente bem, tem irmã que não sente bem. Quando eu aborreço o povo, tem irmão que não sente bem, tem irmão que não sente bem. E às vezes eu choro ali depois de um culto, depois de uma pregação. Deus é minha testemunha, que eu já chorei muito, meu coração fica doendo. Você tem que ferir as pessoas a quem você mais ama. E o profeta disse, às vezes eu aborreço as pessoas, eu faço as pessoas rir, eu faço as pessoas chorar.
E não há nada que seja corrigido aqui que não nos envolva também, que não seja para o bem. Assim que eu sair, meus administradores não vão ser feridos mais, meus diáconos não serão feridos mais, as moças não serão feridas mais, os rapazes, os visitantes, não serão feridos mais, porque quem sabe Deus vai levantar um irmão Neville. O irmão Branham disse, irmão Neville não é capaz de mandar uma pessoa se assentar, e eu estou todo o tempo ferindo as pessoas, sacudindo-as. Vocês não terão mais um implicante. E assim por diante, vocês entendem. Mas eu perderia. Tem mais paciência. Mas a revelação não é somente para atender os sentidos e os requisitos sociais. A revelação na Bíblia Sagrada sempre foi para discernir aquilo que estava oculto aos sábios entendidos e discernir aquilo que contrariava, às vezes, a própria lei de Moisés. A própria lei de Deus. A revelação é justamente para crer, parar, ou pelo menos ficar quieto, se não entender, pelo menos ficar quieto em temor, porque não está entendendo o que está acontecendo. E Deus sempre está fazendo uma coisa que está fora do entendimento do homem. E nós estamos sempre dando glórias a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, desde que aquilo combine com os nossos sentidos, desde que aquilo encaixe com a nossa sinceridade, com a nossa boa intenção, com a nossa boa maneira de viver, com o nosso bom espírito, às vezes. Então, quando nós temos de ter revelação que um terremoto é o dedo de Deus, um terremoto, então o profeta levantou da cadeira do barbeiro e disse, isso é o dedo de Deus. Vocês entendam, por favor, que justamente nos abalos, nos sismos, nas sacudidas e em meio às confusões, que Deus está manifestando em alguma coisa, em algum lugar, de alguma forma. Eu já estou pregando. Vamos ficar de pé, irmãos. Aos Romanos 5, verso 20. Verso 20. A Escritura é anunciada antes, justamente para que a igreja tenha já marcado aquilo, já tenha até, às vezes, lido, porque é a primeira coisa que o líder anuncia é a Escritura, não é? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Senhor Deus, Pai amado, Elias chegou àquele momento em que ele pediu a morte. Ele não via mais razão de viver. Ele não tinha mais motivação. E achava que
a sua presença na terra já não tinha mais sentido. Não sabendo ele que nem sequer morreria, seria trasladado. Não sabendo ele que nem sequer morreria, ele pediu a morte. Às vezes nós chegamos a este momento, que a melhor coisa que poderia acontecer para nós era justamente isto, que o nosso coração parasse e assim fechássemos os olhos e deixássemos o mundo. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se temos de estar aqui, sob esses trovões do Senhor, havemos de estar. Aleluia, Senhor. Confirmados pela tua graça, sustentados pelo teu poder, inspirados pelo teu amor, suportados pela tua longanimidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós continuaremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Ninguém é tão pobre que não possa dar. Ninguém é tão rico que não possa receber. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa para alguém. E ninguém é tão rico que não possa receber algo, que não precisa de nada, de receber alguma coisa de ninguém. Resultado: todos carecemos da graça. Porque a graça é um favor imerecido. É recebermos e usufruirmos de coisas das quais nós não somos merecedores. Nós não temos mérito. Então isso é graça. É daí que parte a confiança, a certeza da salvação. Agora Paulo está dizendo, onde? Onde? Lugar? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça. E eu perguntaria, onde? Seria um advérbio de lugar? Onde? Bom, uma nação é um lugar, um país é um lugar, uma cidade é um lugar, uma pessoa é um lugar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existem lugares ainda hoje, nações, países, em que a mulher não pode andar com seu corpo exposto, de short, de mini saia.
nem mesmo todo o seu rosto exposto. E não é admitido que ela venda o seu corpo. A prostituição é proibida, tendo como consequência até mesmo a execução, a morte. Hoje ainda, no século XX, há pouco tempo um rei mandou executar, não me engano se foi seu neto ou foi sua sobrinha, por causa de prostituição. O homem pode ter 7 mulheres, desde que dê conta de tratar delas, de 1 até 7, contanto que dê conta. Se não pode nenhuma, então é nenhuma. Mas ele tem que tratar dela. Ele tem que cuidar dela. Ele tem que sustentá-la. E quantos filhos ele tiver, ele tem que educar. Ele tem que sustentar dentro do prazo determinado. E aqueles filhos não podem ser rebeldes. Não podem ser de forma alguma leivosos. Não se tolera isto. Agora, no pleno século XX. Mas a prostituição não é permitida. E qual não é a surpresa que justamente nesses lugares é onde se encontra o índice mais baixo de homossexualismo. Porque uma das causas principais do homossexualismo é a vulgaridade da mulher. Associado com a alimentação híbrida e a vulgaridade da mulher, expondo tudo que tem, e sendo tão barata, tão fácil. Então, constata-se cientificamente que justamente nesse mundo de licenciosidade, o homossexualismo tem abundado. Há uns 10 anos atrás, dentro de 10 brasileiros, entre 10 brasileiros, já era encontrado, entre 10, homossexual. Isso não atingindo apenas homens, mas também mulheres. Para se cumprir realmente o que a Bíblia diz. Agora, a gente vê realmente que a Bíblia está certa. A Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho, nesses lugares onde não há prostituição oficial, o Evangelho não é pregado. Como é pregado onde o pecado tem abundado de uma maneira oficial. Está oficializado o pecado nessas nações chamadas cristãs. Está oficializado. Mas, por outro lado, nós encontramos que justamente nesses lugares onde o pecado tem abundado, é onde também a graça tem superabundado. E a graça, nesta hora em que estamos vivendo, é a mensagem deste profeta. Essa é a graça, é o favor que nós não merecemos. Esse mundo não merece uma mensagem como essa. Ele não é digno desta mensagem. Nós não somos dignos de uma mensagem como esta.
Mas para se cumprir, onde abunda o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta mensagem tem acesso justamente nestes lugares, onde o pecado socialmente falando, tem abundado. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre pessoas. Em quais indivíduos abundou o pecado? E, consequentemente, superabundou a graça. Então você pode apanhar a Bíblia Sagrada do Velho Testamento e vir até o Novo Testamento. Você vai encontrar justamente pessoas indivíduos nos quais o pecado abundou, superabundando a graça. Você pode individualizar a vida de Raabe. O pecado abundou na vida de Raabe, mas a graça superabundou. O pecado abundou na vida de Abraão, mas a graça superabundou. O pecado abundou na vida de Jacó. Para começar, o nome Jacó já quer dizer trapaceiro, mentiroso. Mas ele representa justamente a graça. Abraão representa a fé. Isaque representa o amor. E Jacó, seu filho, o trapaceiro, tem o seu nome trocado para Israel. Superabunda a graça. É o tipo da graça. Você veja logo quem foi tomado nas Escrituras para ser o tipo da graça. Um espertalhão. Já desde o ventre da mãe já era trapaceiro. Já nasceu com a mãozinha agarrada no pé de Esaú. Justamente ele que fora escolhido para ser o tipo da graça. E aí então você vem e chega em Davi. Você diz, mas como pode? Abundou o pecado na vida de Davi, sendo ele um homem cujo coração era um coração segundo Deus. Você conhece a história de Davi? E um detalhe, irmãos, ministros. Você não pense que tudo o que aconteceu com Davi está escrito na Bíblia. Não pense isso. Acho que ninguém pensa. Se fosse escrever tudo o que aconteceu na vida de Davi, com Davi, essa Bíblia ficaria ocupada somente com Davi. Não caberia Moisés, não caberia Abraão, não caberia Jacó, não caberia Jesus. Você entende o que eu quero dizer? Nem tudo o que aconteceu com Moisés está escrito. Nem tudo o que aconteceu com Abraão está escrito. Nem tudo o que aconteceu com Jacó está escrito. E diz mesmo a palavra que não haveria livro no mundo todo que poderia caber, que pudesse ocupar, conter as obras que Jesus fez. E você amiúda os olhos, encaminha os seus pensamentos
e pensa assim: e nós sabemos que o William Marion Branham é justamente aquele a quem Jesus refere, que creu nele por predestinação, como profeta, como anjo mensageiro, e que Jesus Cristo, através dele, fez muitos mais milagres do que Jesus fez quando estava aqui na terra. Sabe-se que não haveria livros que pudessem conter o que Deus fez através do William Marion Branham. Mas esse William Marion Branham diz: eu peco 10.000 vezes por dia. Você pensa que o pecado que Davi cometeu, o único pecado que ele cometeu, foi esse que está registrado ali, em relação a Betseba? Em numerar o povo, em buscar a arca fora da orientação do profeta? Você pensa que foi somente isto? Não, o pecado abundou nele. Por isso que a graça superabundou. Quem pecou não foi só Maria Madalena, aqui no Novo Testamento. Tanto que quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, nenhum daqueles sacerdotes pôde atirar a pedra nela. Quem pecou não foi somente aquele ladrão crucificado. E quando você vê uma mulher perdida, você tem que lembrar dessa mensagem. Não é só ela que peca. Eu também peco. Só com uma diferença: que a graça não superabundou para ela, nela, mas em mim a graça superabundou. E se eu estou aqui é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor, é pela predestinação, é pelo triunfo do gens que venceu a carreira e ocupou o óvulo. Não é por obra, não é por ser melhor. Há muitas meretrizes de corações melhores do que corações de madames religiosas. Ah, sim. Por isso Jesus disse: as meretrizes e os ladrões entrarão no reino de Deus antes de vós, se dirigindo a sacerdotes, a fariseus. Não temos que ter nenhum escrúpulo a estas horas dos acontecimentos, a estas alturas. Daí nós partimos para uma grande vitória. Por isso, rapazes, é que vocês estão sendo intimados, vocês estão sendo desafiados a empunhar esta palavra. A empunharem esta palavra. Vocês
são potencialmente os homens que calçarão os nossos sapatos. São vocês. Eu estava me lembrando hoje de uma coisa. Quando o corpo da irmã Inês estava aqui dentro do caixão, me veio uma sensação tão grande, uma certeza, não foi bem uma sensação, uma certeza absoluta de que ela havia adentrado a sexta dimensão, tão jovem e tão linda. E sabe o que desceu? Uma voz dentro de mim, dizendo para mim mesmo, falando comigo mesmo: os meus erros não impediram que ela entrasse. Aleluia! Não impediram que ela fosse recebida na sexta dimensão e que abraçasse o profeta de Deus e dissesse: ó, meu precioso irmão, graça, sublime graça, graça, sublime graça. Eu podia ser o mais perfeito do mundo, eu não poria, irmã Inês, nunca naquela dimensão. Aleluia! Nunca, jamais! Meus companheiros, não somos nós que colocaremos este povo lá, porque nós também somos um deles, um dos tais. A minha fé descansa que vocês não são ovelhas minhas. Vocês não custaram meu sangue. Vocês custaram o sangue de Deus. Oh, Paulo! Ele diz: estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Ele disse que esse rebanho foi comprado pelo sangue, o sangue de Deus. Não há por que se aborrecerem. Quereis vós também ir? Para onde iremos nós? Está custoso. O que estamos ouvindo é difícil. Eu estava meditando. Nunca, irmão João, nunca ouvimos na história, nas Escrituras, que aquela igreja que ficou com Jesus comeu a carne dele e bebeu o sangue dele. Nunca comeram. Literalmente falando. Mas quando Pedro disse: para onde nós iremos? Só de ti procede palavra de vida eterna. Ele já estava comendo a carne e bebendo o sangue. Aleluia! Graça, 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 graça! É crer da maneira correta. É dizer: eu não saio daqui. Aleluia! Glória a Deus! Paulo chegou a dizer: eu sou o maior de todos os pecadores, indigno de ser chamado apóstolo. Paulo, mas você tem coragem de dizer isso? Que confiança você tem? Você pode gozar de nós a estas alturas? Você chamar-se de miserável? Você clamar dessa forma, dizendo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ele responde: é graça,
Graça, graça, graça. Aleluia! Glória a Deus! Onde foi que superabundou a graça? Foi em Caifás? Nunca matou? Nunca roubou? Nunca prostituiu? Nunca mentiu? Nunca bebeu? Nunca fumou? Aí Jesus veio e disse: os sãos não precisam de médico. Vocês acham que vocês estão sadios? Então vocês não precisam de mim. Assim ficam muitos crentes, acham que são os únicos sadios. Então vocês não necessitam de mim. Mas os doentes precisam. Eles vêm ao meu hospital. Eles vêm à minha casa. Eles vêm ao meu altar. Eles buscam a minha graça. E eu tenho o prazer de lhes dizer: perdoados estão os teus pecados. Aleluia! Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Graça, graça, graça. Aleluia. Onde superabundou a graça? Não fica velho. O vinho, quanto mais velho, mais gostoso. O vinho verdadeiro, puro mesmo, ele ganha preço, mais valor, quando ele é bem velho. Quanto mais velho, mais caro. E esse vinho nunca envelhece, na verdade. Então dizer isto não fica velho, não fica batido. O profeta pensou em tomar um lanche num daqueles bares que tem roletas e pessoas bebendo e coisa e tal. Talvez, se fosse eu em algum tempo, não entraria ali. Não tentaria comer ali, fazer meu lanche naquele lugar. Mas ele entrou e deparou-se com aquele quadro. O quadro deplorável da miséria. O quadro deplorável de pessoas que não haviam conhecido a graça. E nas quais abundava o pecado. Uma mulher velha, toda pintada, entre dois homens de idade, bebendo e fumando. Um dos quadros mais horrendos para a visão de um homem sincero e honesto como ele. E ele censurou-a, a ponto de dizer: por que Deus não varre uma peste desta da terra? Aquilo podia ser minha avó, e bebendo ali entre dois homens, fumando, naturalmente tinha netos, naturalmente tinha filhas, e no estado daquele. Aí Deus falou com ele: vem cá, vem cá. A hora que ele faz assim com você, eu lembro minha mãe falava: vem cá. A visita foi embora, agora vem cá. Eu já sabia o que ele queria dizer, aquele vem cá. Vem cá, vem cá. Eu já sabia o que queria dizer. O lombinho já ia esquentando antes da hora, porque eu sabia
o que ia acontecer. Venha cá, vamos conversar aqui. Você está condenando aquela mulher, não é? Veja esta visão aí, esse arco-íris de sangue e aquilo pulsando como uma bomba, um coração, esgolfando sangue, bombeando aquilo. E o Senhor disse para ele: você sabe o que é isso? Por que esse sangue está jorrando aí? É por causa de seus pecados, dos seus pecados. Aquilo mudou tudo. Ele nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, nunca tinha prostituído, manchado o seu corpo. Era um homem puro, sincero e honesto, culpado no mínimo. Portanto, carecia da graça tanto quanto aquela pobre, miserável mulher que estava ali. Aí mudou a coisa, ele voltou lá e pediu perdão para ela. E ali então aconteceu uma reunião. E a graça superabundou naquele lugar. Até o soldado que estava jogando lá naquele catanico se quebrantou. E ela estava de noite na reunião, com a graça superabundando na sua vida. Aleluia! Isso está vivo! A cada passo que damos, cada palavra que eu faço, que eu digo, cada cena, cada linguagem mímica, cada aceno que eu faço com minhas mãos, ao acabar de falar, ao acabar de fazer, de realizar aquela cena, aquilo já está no passado. Isso aqui já ficou no passado. Só mais uma próxima. Esta já ficou no passado. Já é passado. Já é passado. Mas a graça continua. A graça continua. É contínua. Pois bem, eu gosto de ver essa linguagem dele aqui, na mensagem da graça, parágrafo 155. Eu grifei isso aqui. Ele disse: a graça de Deus é assim. Mas assim, a graça de Deus é assim. É assim de que jeito, hein? Ela é redonda, ela é comprida, ela é quadrada, ela é retangular, ela é oval, é em forma de um losango. E de que forma é a graça? Ela é feia, ela é bonita, ela é amarela, ela é verde, ela é vermelha, ela é azul. De que cor é a graça? De que jeito é a graça? Então ele diz: a graça de Deus é assim. E aí ele passa a mostrar esse assim. Deixe-me lhes contar uma história, concluindo. A graça de Deus é assim. É assim de que jeito? De que forma? É aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É aquilo: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. É assim. A graça de Deus é assim. É ser indigno como sou e ainda ter voz, e ainda ter força,
e ainda ter energia para gritar: graça, 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 graça. Mas vamos ver como que ele diz que essa graça é, com essa história que ele conta. A graça de Deus é assim. É assim. Certa vez havia um poderoso rei, e este rei poderoso tinha um filho, e ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. Finalmente eles encontraram aquele assassino. E quando o encontraram, eles encontraram aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi feito e uma sentença foi dada. Todo pecado tem uma sentença. Isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei. E ele sabia o que viria sobre ele. Eles o colocaram em outra cela secreta e trancaram as portas. Acorrentaram suas pernas para que ninguém, os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível esse rapaz iria receber, porque ele havia matado o filho do rei. O real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava sentado naquela condição, morrendo de fome. Não davam nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. Ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. E a sentença foi feita, que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Ele era para ser morto aos poucos, até que sua vida mortal terminasse. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou, e clamou, e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz. Eu não quis fazer aquilo daquela maneira. Certo dia o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz. Lá onde abundou o pecado, o crime. Para lhe dizer, falar com ele, lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho. O único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz. Ele disse: eu vou descer para falar com ele. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando, seu rosto bem fundo. É assim que o pecado faz com as pessoas. Sua boca também, seus olhos bem fundos. Seus olhos estavam cheios de pus, e sua boca já estava branca, sem água, sedento, amargurado, triste, deitado lá atrás, sobre sua face, chorando. O rei disse: levante. Ele veio até ele e olhou para ele. Ele disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou? Golpeando com uma lança até a morte? Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma. Simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. E disse: agora vou morrer sob a sua justiça, Senhor. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. A única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. O rei virou seus calcanhares e saiu. Foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações.
Você sabe, ele era soberano. Ele podia fazer aquilo. Você sabe, coloque-as no mar do esquecimento. Graça! Destruam todas as anotações. Levem-no ou lavem-no e tragam-no aqui. Eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, uma grande limusine, aquele grande carro, chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até o portão da prisão. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho. É isso que é a graça. Venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor de seus ombros. Ele disse: de agora em diante você é o meu filho. Graça! A graça de Deus é assim. É por você como o seu filho. É te chamar de filha. Às vezes você está dizendo: essa irmã, eu tenho nojo dela. Mas Deus gosta dela. Como gosta de você. Você pode ficar olhando quando ela passa ali de rabo de olhos e censurando e tudo. Mas Deus olha para ela exatamente como você gosta que Ele olha para você. Do mesmo jeitinho. É como a mãe olha para os seus filhinhos. É. Porque Ele teve pena. A graça de Deus é assim. Este era eu. Este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, sedentos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho, e nos limpou, e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia. Aleluia! Glória a Deus! E nós iremos para casa para vivermos com Ele. Todas as anotações que você tem anotado de mim, da irmã, do irmão, estão apagadas. Aleluia! Todas as anotações foram destruídas. Não podemos ser julgados mais. Elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disto. Não é de se admirar que podemos cantar: sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me achou. Foi a graça que ensinou meu coração temer. A graça tirou meus temores. Não sou mais aquela pessoa tímida. Não. Quão graciosa foi a graça quando apareceu. Foi a hora que primeiro criei. Crer na graça é crer no perdão, é crer nos céus, é descrer no inferno, é virar as costas para o diabo, para a doença, para o câncer, para o vício, para a morte. A morte está dizendo: vou te matar. E você está dizendo: Ele me ressuscitará. Aleluia! O diabo pode matar, mas não pode ressuscitar. Jesus pode matar e pode ressuscitar.
Amém. Sublime graça do Senhor, que o infeliz salvou. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. A graça tirou meus temores. Quão preciosa foi a graça quando apareceu. Foi a hora quando primeiro criei. Oh, como eu amo a Jesus. Oh, como eu amo a Jesus. Oh, como eu amo a Jesus. Porque Ele primeiro me amou. Quando estivermos lá por 10.000 anos, reluzentes como o sol, não temos dias menores para cantarmos louvores a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Do que quando primeiro começamos. Você o ama? Louvores a Deus. Então, quando primeiro começamos, na cruz, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Não está você feliz? Aleluia! Estou tão feliz porque Jesus me libertou. Não, o que me fez Ele? Que me fez este homem me amargurou? Que me fez esta mulher me entristeceu? Que me fez este filho, esta filha? Mas nem por isso eu posso deixar de dar glórias a Deus pelo que Jesus me fez. O que Jesus me fez cobre tudo que as pessoas me fizerem. Estou tão feliz porque Jesus me libertou. Estou tão feliz porque Jesus me libertou. Oh, estou tão feliz porque Jesus me libertou. Cantando glória, aleluia. Jesus me libertou. Oh, estou tão feliz porque Jesus me libertou. Oh, estou tão feliz porque Jesus me libertou. Oh, estou tão feliz. Se você pode dizer, diga. Oh, estou tão feliz porque Jesus me libertou. Cantando glória, aleluia. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Oh, estou tão feliz porque Jesus me libertou. Ah, sim. E Dalton, um batista sentado aqui, lá de Kentucky assentado, bem aqui. Quantos filhos você tem, Ed? 12 filhos. 12 filhos tem esse irmão. Aqui de pé, ele pediu pelos seus filhos. Eu saí do edifício, Ed veio a mim, e eu disse, Ed, eu disse, quantos filhos você tem? 12. 12? Sim. Eu lhe dou os teus filhos. Eu lhe dou os teus filhos. Graça, sublime graça. Eu lhe dou os teus filhos. Cada um deles. Cada um dos 12. A viúva tinha somente 2, a irmã Hatmuser. Só tinham 2. Mas esse aqui tinham 12. E ele disse, eu te dou cada um deles. Eu te dou cada um deles. É a graça que você não merece. Mas você crê. Você crê. Você crê. Eu te dou os teus filhos agora. No nome de Jesus Cristo. Cada um deles salvos e batizados. Amém. Aleluia. Fique de pé. Tenha sua cura. Diga, eu estou tão feliz com essa graça. Graça, graça. Fale, graça, graça. Sublime graça. Sublime graça. Louve a Deus. Cante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você o ama? Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário.
recebo uma inspiração nesta hora para orar por mulheres que desejam de corpo e alma criarem e não podem criar. Não podem criar. Elas têm problemas em seus ovários. E aquele mesmo Deus que abriu a madre de Sara, de Raquel, de Ana, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está aqui. A sua sublime graça está aqui. E a sua fé fará operar este milagre. Nós temos aqui irmãs que eram estéreis e hoje elas são mamães. Por esta graça de Jesus Cristo, pela oração da fé, pela misericórdia do Senhor Jesus. Se você realmente crê, vem aqui à frente. Se não crê, fica no seu lugar. Mas se você crê, venha aqui à frente. Venha crendo somente. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Aleluias. Aleluias. Eu quero ir mais adiante um pouco. Não é somente mulheres casadas que têm problemas de ovário. Às vezes, moças têm problemas já constatados pela medicina. E se tem algum caso desse, não se envergonhe de vir à frente. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos com os olhos fechados, pensando na graça, na sublime graça do Senhor. Não sou eu, é Ele. Irmão, por favor, diácono, ajuda nesta hora. Aleluias. Para não haver mistura na linha que o Espírito está atuando. Por favor, todos, não deixe misturar a linha do Espírito. É problema de ovários. Aleluia. Glória a Deus. Não há um homem aqui que por certo é mais indigno do que você. Não. Há um Deus aqui. Há a palavra de Deus aqui. Há o Senhor Jesus Cristo aqui, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Não misture a linha do Espírito. Para o vosso próprio bem, fique em oração. Fique em oração. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos, filho. Feche os seus olhos. Você sabe o que pode significar abrir os olhos numa hora dessa quando foi pedido para fechar os olhos. Feche os olhos. E a sua oração nesta hora é importantíssima. A sua oração agora vale muito. Levante as suas mãos para cá. E você fale com toda a fé no seu coração. Que você dá a cura para essas irmãs aqui. Fala a palavra. Fala, mãe de família. Você que teve esse problema, fale por elas também. Eu vos dou a cura divina. Eu vos dou esta bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção. Esta bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sublime graça
graça do Senhor, que ao homem infeliz salvou. Eu cego, mas vejo já, perdido ele me achou. Numa hora dessa, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você não pensa em que você é, não. Pensa na graça. Pensa na graça. É coisa que você não merece. É coisa que está além do poder humano, além do poder científico, além do poder religioso, além do poder social, além do poder moral, além do poder de tudo que existe na terra. Deus está acima de todos os poderes. Ele continua sendo Deus. Ele não muda. Ele é imutável. Graça, graça, graça. Um pobre, machucado sacerdote falou para Ana: vai-te em paz e Deus te conceda a tua petição. E ela mudou o seu semblante. Ela voltou feliz com a graça. Seja feliz. Lembre-se que o triunfo não é dos que alcançam na hora. O triunfo não é daqueles que precisam de ver para crerem. Não, o triunfo é daqueles que mesmo não vendo, creram. Deus te abençoe. Abençoe um ao outro. Deixa o seu vício. Deixa o mundo. Aceita Jesus. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. O Senhor abençoa a sua casa. O Senhor abençoa o seu beijo na sua esposa. O Senhor abençoa o seu beijo nos seus filhos. O Senhor abençoa o seu pão, o seu veículo, a sua casa, a sua roupa, o seu calçado. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou pensar que foi uma vitrola disparada, né, irmão Cândido? Mas foi um 3 em 1 agora. Foi Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Essa é a trindade de Deus, em uma só pessoa. Aleluia. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Amém. Graça, graça. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu te amo. Jesus também te ama. Aleluia.